Dentro de tudo que vocês estão falando, eu fiquei me lembrando agora do Bon Jovi. O que foi que aconteceu com a voz dele? Que o Bon Jovi, ele parece que tá com problema de mexer a boca, né? Não sei, assim... Não sei se vocês assistiram um show de... Ouvindo, tipo, né? De 2022 pra cá, o show que teve dele aqui em Recife, amigos que foram pro show, disseram assim, cara, eu fui pra ver o Bon Jovi, não foi ouvir. Porque pra ouvir foi triste. Né? E tem um áudio no YouTube, é porque se a gente colocar da direito autoral, que a música tá acontecendo e não alcança a velocidade. Ele tá falando... Ele fica mais lento. A pronúncia das palavras dele tá mais lenta do que a música. E, tipo assim, parece que ele meio que não se importa. Ele vai cantando e diz assim, cara, ele tá acabando com a música, velho. Não, isso aí a gente tem que investigar, porque assim, vamos dar um exemplo de uma música muito conhecida dele, Always, né? Always, ele tinha naquela época... aquela voz, com aquele tom, aquele timbre. Mas ele tinha o quê? Uns 20 e poucos anos. Hoje o Bon Jovi tá com o quê? Com quase 60 anos, né? Digamos assim, né? Eu sei, tá um coroão enxuto, né? Assim, fisicamente, né? Mas ele envelheceu. Então, provavelmente, como ele envelheceu, então as pregas vocais envelheceram. O sistema estomatognático, como a colega aqui, dentista, falou, também envelheceu. E isso vai gerar também uma alteração no seu padrão de voz. Então, a gente ficava suspirando em always, digamos assim, com aquela melodia, com aquela voz de 20 e poucos anos. Hoje não é a mesma coisa. Isso, exato. Um outro exemplo clássico, Edson Cordeiro. Todo mundo sabe que o Edson Cordeiro ficou mais conhecido depois que ele fez aquele dueto da Rainha da Noite com a Cássia Eller. Ano passado, ele esteve no programa do Marcos Mion para cantar justamente esse trecho de Rainha da Noite. Se você comparar o que ele era na época de Cássia Eller, junto agora, não tem mais os agudos, mas ele, o que acontece com ele? Ele ainda mantém um padrão de cantar. E é o que importa, porque ele envelheceu. E ele até próprio fala no seu canal do YouTube que pra ele, ó, envelhecer pra ele é tranquilo. Ele não tem, nem, digamos assim, nenhuma dor, porque ele não consegue mais fazer aqueles agudos. Pode ser também o caso do Bon Jovi. Que o Bon Jovi também, ele envelheceu. E provavelmente suas pregas vocais não tem mesmo aquela musculatura ágil como ele tinha quando ele cantava aos 20 e poucos anos. Talvez quando ele tinha lá os 20 e poucos anos dele, ele não tenha feito ali um acompanhamento. Mas esse problema dele é irreversível? Vocês acham que pode ser irreversível? Assim, existe algum problema irreversível de voz? Sim, existe. Sério, velho? Paralisia de pregas vocais é irreversível. Porra! Então, exato. Paralisou, você pode até morrer por causa de uma paralisia de pregas vocais, dependendo da forma como ela vai paralisar, né? Se ela paralisar ali totalmente fechada, o ar nem entra, nem desbloqueado. Sai. Eu posso morrer cantando agora. Pode morrer cantando. Não é o seu caso. Não é o seu caso. Mas assim, existe, né, a perda de massa muscular, né, não só no músculo, né, nas pregas vocais, nos músculos das pregas vocais também. A gente vai ter essa perda de massa muscular conforme a idade, né? Então pode ser que ele não vamos voltar para o corpo, né, com músculos maiores. Pode ser que ele não tenha se preparado para chegar nessa velhice maromba, né? Fitness, vamos dizer assim. Então ele está agora colhendo os frutos desse nesse momento ele não teve para se preparar. E ele continua sendo Bon Jovi, né? Então ele tem que continuar mantendo a carreira dele. Isso. Aí ele tem que continuar ganhando, fazendo ali o show dele, né? Os fãs, a carreira. Então ele vai buscar alternativas para fazer aquilo. Né? Então, muitos cantores não gostam de, por exemplo, diminuir um tom, meio tom, né? Para garantir a performance, para garantir que a música esteja realmente totalmente ali preservada. Preferem ir fazer de qualquer jeito, ou, né, tentar fazer, né? Não, eu vou dar aqui um jeito e eu vou fazer mais lento, ou eu vou chegar nessa nota de uma forma diferente. Em vez de eu fazer lá na quinta, eu vou fazer uma terça, né? Eu vou manter na mesma nota. Enfim, então, às vezes,
tem esse contexto aí que a gente não sabe. Não sei se ele tinha uma preparação vocal naquela época, né? Eu sei que ele tem um DVD dele que eu acho que ele estava sendo acompanhado por alguém. Eu não me recordo o nome. Também não sei qual é o ano daquele DVD. Mas que ele já estava mostrando que a voz já estava meio, né? Você já sentia uma voz assim, um timbre mais pesado, mais cheio, Isso. né? Então você percebe que tem alguma coisa diferente. Então pode ser que seja uma técnica diferente. Tem um DVD que ele usa algumas técnicas diferentes da que ele usava lá quando ele gravou a Always, né? Dá pra você Isso. ouvir, compara, você ouvir lá a primeira gravação e ouve esse DVD, você vai ver que, opa, tá fazendo ajustes diferentes aqui. Então tá alcançando essa nota de uma forma diferente que exige menos ali engajamento daquela prega vocal, né? Porque talvez ela não tenha mais, né? Então, vamos dizer assim, que ele ia muito na raça, né? Isso. No peito, na garganta, e ele desse tempo pra cá, que ele foi envelhecendo, ele precisou utilizar, né, as técnicas ali para continuar cantando, né? Então isso pode parecer que a voz mudou, né? E mudou mesmo, né? Isso. E pode parecer que ele esteja fazendo alguma coisa diferente, ou esteja mais lento, enfim. E sem contar que na música, algumas vezes, o cantor, ele já canta aquela música ali há tantos anos que ele tem hora que ele modifica alguma coisa mesmo, modifica o andamento, enfim. Então tem várias coisas, né, que a gente precisa observar no âmbito musical ali, né? E, lógico, no âmbito, né, ali, fisiológico, né? O que aconteceu, umas mudanças fisiológicas que aconteceram na voz, no corpo dele, na voz dele, Isso. Até eu queria falar de um caso do Alex Band, que ele é o vocalista do The Calling. Se você escutar a música Wherever You Go, que é o clássico dele, ele tem uma voz mais grave, assim, bem mais cheia, né? Em maio desse ano, ele esteve aqui em Fortaleza e eu fui ao show dele. A voz totalmente diferente. E eu querendo saber o que foi que aconteceu. E eu não sei nada sobre ele, né? Mas só que eu conheci um pessoal de um fã-clube e eu fui saber um pouco da passagem dele aqui. Ele deu uma entrevista dizendo que ele foi sequestrado. E nesse sequestro, o cara, ele bateu nele a ponto de quebrar totalmente o maxilar. Ele perdeu o maxilar, ele perdeu a mandíbula. E o que foi que ele fez? Foi liberado e fez toda uma reconstrução com cirurgia ortognática, que você pode falar até melhor. E se você olhar, comparar a foto do Alex Band no início da carreira agora, o rosto dele encurtou. E como encurtou, provavelmente a voz dele também mudou. Se você escutar agora a nova canção dele que eu esqueci, agora, que é Stand Up Now, e se você comparar com Wherever You Go, tem muita diferença de sonoridade. Por quê? Porque tem essa mudança na arcada. Assim, o dente é fake, o queixo é fake, é tudo fake. Exatamente. Mas a voz dele continua, assim, boa de se ouvir. Faça esse comparativo. Sim, a gente tem a prega vocal continua intacta, né? Que é a fonte, né, do som, mas os filtros ali, né? E ainda tem um detalhe, ele foi diagnosticado com Parkinson aos 29 anos. Nossa. E o Parkinson, ele vai afetar na voz, progressivamente, mas como ele tá tomando toda a medicação, ele tá conseguindo dosar bem e cantando muito bem. Mas façam esse comparativo do Alex com Wherever You Go com o Stand Up Now. Vocês vão ver a diferença da sonoridade da voz dele. Por conta desses episódios que ele apresentou. Parkinson, né? Pode trazer aquela disfonia espasmódica, né? Isso. Deixa a voz tremida, igual a mulher da Top Term. Aquela vozinha bem... Então, é bem complicado, né? Eu acho que pro cantor, esses problemas de voz, às vezes, eles são arrebatadores, né? Então, tem pessoas que elas precisam, além de ter o acompanhamento fonoaudiológico, um acompanhamento psicológico. Né? Porque se for realmente uma coisa que vai te impossibilitar de continuar a tua carreira, o teu ganha-pão, o teu sustento ali, né? Tu vive fazendo show, então vai te impactar muito, né? Não só que eu não tô mais cantando, não é só por isso. Uma outra pergunta agora, de fã. O Axl Rose, ele hoje está com a voz do Mickey, mas
O Axl Rose, antes de ficar com a voz do Mickey, ele passou um tempo cantando no Guns e no AC/DC. E quando ele tava cantando no AC/DC, a voz dele tava muito agressiva e tava massa. Tipo assim, não tinha... E ainda era cantando de cadeira de rodas, né? Que ele tinha quebrado... Tipo assim, ele meteu o louco, acabou com a voz cantando nas duas bandas, ou aconteceu outra coisa que não tem nada a ver com ele ter cantado demais nessa época? Porque foi depois que ele cantou no AC/DC que a voz dele virou do Mickey, né? Acabou de vez. Tem que se investigar, sim, o passado dele. Mas eu vou... Aproveitando esse dia. O passado condena, gente. Não, mas eu quero fazer um paralelo com isso, com Branco Melo. Branco Melo dos Titãs. Foi esse mês, no início desse mês, estava passando o especial dos Titãs e eu vi que ele tava com a voz assim. O que foi que aconteceu com a voz dele? Não, Branco Melo não tinha essa voz. Peraí que eu vou investigar. E pelo meu ouvido treinado, eu digo, aconteceu alguma coisa. Fui investigar e ele, no passado, ele consumia muita droga. Muita droga, ele disse que não se arrepende disso, que disse que foi a experiência dele. Mas veio a consequência. Ele teve um tumor na laringe. Caraca. Que é o quê? Um câncer no órgão que tem as pregas vocais e que produz a nossa voz. E o que aconteceu? Ele tirou o nódulo. O nódulo não, né? O tumor na laringe. E esse tumor também se expandiu para a língua. Então, qual a consequência? Ele tá com a voz assim, quase que ele não fala. Né? Ele consegue cantar, mas tem esse padrão de voz. Mas aquela voz sonora que a gente escutava no início da carreira dos Titãs não existe mais. E o que eu achei mais bacana é que ele fez um encontro com um grupo de pessoas laringectomizadas de um coral no Hospital AC Camargo, que ele é comandado por uma fonoaudióloga, Beth Carrara, e ele fez um clipe com a música É Preciso Saber Viver com esses laringectomizados, mostrando que não é por conta dessa dificuldade da voz que vai impedir dele de cantar, de se comunicar. Mas, se for mais aquela imagem, aquela memória afetiva que a gente tem da voz dele, a gente não vai mais escutar. Por quê? Devido a esse uso excessivo de consumo de cigarro e de drogas, gerou a consequência dele falar agora sim, que quem quase escuta. Mas o que importa é que ele está se comunicando. É o que vale. Uma superação. É uma superação. Pesquisem sobre Branco Melo no Hospital AC Camargo com um coral de laringectomizados. Vale muito a pena a lição. A Luciana colocou o que aconteceu também com a voz da cantora Marina Lima. Também foi irreversível. Eu não sabia que ela estava com problema. Sabe do caso? Eu soube do... Foi espasmódica, foi? Não, o caso dela, ela tinha uma alteração na prega vocal. Eu não sei se era um calo ou um cisto. Só sei que ela teve e retirou. Aí quando ela teve a noção de que ela não ia mais cantar como cantava antes, né? Por conta disso, que naquela época que ela fez, já era uma outra visão, né? De tratamento de voz. Então ela entrou em depressão. Ela entrou em depressão e não prosseguiu na reabilitação vocal. Por isso que ela perdeu aqueles agudos. Que a gente sabe que aquela voz marcante que ela tinha quando a gente escuta aquela vem chegando o verão. Aí quando ela canta, ela não consegue. Ela precisa de o quê? De um apoio para poder conduzir a canção. Praticamente foi isso. É o mesmo caso também do Zezé de Camargo. Que o Zezé de Camargo, a gente sabe que ele não tem mais voz pra nada. E ele tem aversão ao otorrino, à fono. Ele tem aversão. Então, assim, ele continua cantando, sim. Por quê? Porque existem uns recursos tecnológicos. Mas a voz dele não existe mais. Porque aconteceu alguma coisa, provavelmente fora, que um profissional daqui tentou reverter, mas aí a voz acabou. É o mesmo caso de Marina Lima. Por isso que a gente não consegue escutar. Foi uma cirurgia, né, que ele fez de pregas vocais, né? Foi. E aí não foi bem sucedida também porque ele tem uma fama, né, de ser indisciplinado, né? Sim. Indisciplinado nos tratamentos, né? A fama corre aí. Também tem esses, porém. Infelizmente, a maioria dos cantores, eles não têm essa disciplina. E aqueles que têm, é depois de passado por um problema assim mesmo, assim, brabo, né? Ivete Sangalo, ela tem uma fono que acompanha ela praticamente em todo o momento do carnaval. Que sempre tá ali, de prontidão, pra ajudá-la
caso a voz aconteça alguma falha. Ele tá lá de prontidão com a equipe total, com médico, otorrino, com fono. Eita. Porque ela tem a consciência disso, mas foi um processo. É. E ela modificou muito a voz dela. Né? Isso. Você pode ouvir, é uma das cantoras que eu sempre dou exemplo de como que a voz ela vai mudando por algumas coisas. Ou porque você melhora, ou porque você sofreu algum comprometimento ali, a partir dali aquela estrutura não é mais a mesma, então a sua voz também não vai ser mais a mesma. Então você ouvir Ivete Sangalo quando ela era Eva, banda Eva. Isso. Né? Então você ouvia ali ela bem novinha, né? E ouvir hoje, você vai ver uma voz mais encorpada, aquela voz com um ajuste mais ali no palato, aquela voz mais contida, sem tanta estridência, né? Até porque questões mesmo ali da estrutura. E o Alexandre Pires também é um outro exemplo, né? Ouvir a voz do Alexandre Pires bem na época lá, só para contrariar os primeiros CDs dele, e ouvir hoje, você vai ver uma evolução assim. Isso. E são cantores, né, que têm esse cuidado com a voz. Né? Então, são bons exemplos para a gente indicar, né? Para os alunos verem também que existe essa progressão para melhor. Né? Não é só cantar afinado. Então, tem muita gente que acha que é só cantar afinado, já tá bom. Certo, você tá afinado, mas como é que você tá fazendo essa nota, né? Isso. Esse ajuste, você tá usando todas as técnicas que melhoram ali, ou que dão um suporte melhor para você cantar, né? Então, às vezes a pessoa canta uma música e o resto do show ela não consegue mais recuperar depois daquela música, né? Porque ela já perde o condicionamento. Né? Então ela vai passar o resto do show ali sentindo aquela dificuldade e vai terminar o show sem voz. E aí a gente fala, olha, você precisa de um fono, você precisa fazer uma preparação vocal, você precisa cuidar da sua voz. Ah, não, é porque foi muito puxado. Né? Isso. E aí vai se repetindo até que chega um momento que quando ele vem pro professor de canto não dá mais. Aí fonoaudiólogo. Já vi bandas que os vocalistas dizem assim, não, essa música vai ficar pro final, porque senão eu não consigo mais cantar, porque gasta a voz todinha nessa música. Inclusive, até a ordem das músicas, né, a gente precisa fazer ali de acordo com pensando nesse raciocínio. Né? Se eu tô no começo da música, no começo do show, e eu tenho ali músicas muito agudas, músicas muito difíceis para cantar. Isso. E eu já vou logo colocando tudo no começo. Depois que eu cantar essas músicas, eu não canto mais nenhuma. Porque já gastou tudo o que tinha para gastar. E aí, às vezes, a gente precisa ali organizar isso também. Né? Ver qual é essa sequência que vai favorecer com que você tenha um rendimento para a sua voz. Né? Não gastar todas ali a sua técnica, toda a sua respiração, todo o seu condicionamento logo nas primeiras músicas, né? What's wrong with the world, mama? People never lie. Wrong with the 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 world, mama. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek?